Vários livros impactaram a minha carreira. Eu tenho inúmeros que eu poderia citar aqui para você, porém eu escolhi três. Três livros muito importantes que me ajudaram a entender um pouco dos meus alunos, da ciência, da forma que eu deveria transmitir esse conhecimento. Então, eu peguei o primeiro livro que eu acho fundamental para todo professor, não só do fundamental, mas também para professores geral, né, da educação básica e ensino superior, é o livro do Thomas Armstrong. Thomas Armstrong, ok? O que ele fez? Ele foi o primeiro educador a escrever sobre as inteligências múltiplas na sala de aula. Essa ideia, esses estudos originais sobre as inteligências múltiplas foi do Howard Gardner. Então, o Howard Gardner, ele faz o prefácio desse livro. O que ele fez? O Gardner, ele sugeriu que a mente humana ela é composta por 7 inteligências, que seria a linguística, a matemática, a espacial, a sinestésica, a musical, a interpessoal e a intrapessoal. Então, esse livro me ajudou muito a entender como lidar com o jovem, como lidar com o aluno na sala de aula, como se processa o aprendizado, que ele é diferente para cada pessoa. Então, a ideia é respeitar as múltiplas inteligências, quer dizer, respeitar o aluno como indivíduo, que um não é igual ao outro, que são pessoas completamente diferentes, que aprendem no seu tempo, que aprendem de forma diferente. Então, o Thomas Armstrong, ele pegou as ideias do Gardner e fez um guia para a sala de aula. Muito legal, muito interessante, eu recomendo, do Thomas Armstrong, ok? Muito bem. Um outro livro muito bom que eu uso até hoje, inclusive agora nessa semana, eu estava falando sobre metodologia científica, sobre a necessidade de entendermos o que é o senso comum, aquilo que não dá para repetir, aquilo que não dá para comprovar e o que é o pensamento científico, ok? E um autor chamado Paulo Lee, não é coincidência não, é meu irmão, ele escreveu sobre ciências versus pseudociências. Então, é uma leitura muito legal, de 2003, esse livro, e ele fala sobre astrologia, sobre acupuntura, sobre terapias alternativas, a paranormalidade, como pseudociência. Isso não desmerece a pseudociência, isso não desmerece as terapias alternativas. Porém, não é ciência. Por quê? Porque a ciência pressupõe repetição, pressupõe uma investigação com resultados que podem, claro, ser falíveis, mas que podem ser repetidos. Então, existem etapas, que deve ser seguida dentro da ciência, dentro da metodologia científica. E o Paulo, ele fala bastante sobre isso, sobre as pseudociências, e eu uso, acho mais do que nunca hoje, devemos então mostrar para os jovens, para os nossos alunos, para uma plateia adulta também, que nós temos que ter esse pensamento científico, temos que entender o que é a pseudociência, o que é alternativo, ok? Alternativo é aquilo que pode valer para mim, mas não vale para os outros, ok? Então, pode funcionar para mim, mas não dá para repetir. Essa é a ideia, um livro que eu recomendo, uma leitura muito interessante, muito instigante, do autor Paulo Lee, ok? E eu tenho um terceiro livro muito importante para mim, que trabalho com biologia, que seria esse, aqui, ó, As 10 Maiores Descobertas da Medicina. São 2 médicos autores, que é o Meyer Friedman, acho que é assim que fala, deixa eu ver aqui, e o Gerald Friedland, tá? Esse livro aqui é de, deixa eu ver aqui, 2000, ele fala da origem das descobertas que marcaram a ciência. Como eu falei da pseudociência, esse aqui já trabalha como que os cientistas, seguindo a metodologia científica, fizeram grandes descobertas relevantes para a humanidade. Então, eu uso isso muito nas minhas aulas de fisiologia humana, na aula, quando eu trabalho ciência, eu falo da descoberta, olha, ele trata sobre a moderna anatomia humana, sobre a circulação do sangue, sobre a descoberta das bactérias, sobre vacinas, que é um tema relevante hoje, sobre como surgiu a anestesia, a cultura de tecido, a descoberta do colesterol, os antibióticos, DNA, muito interessante, independente de você trabalhar biologia ou não, de você trabalhar ciência ou não, eu acho que isso acrescenta muito, ok?
Joia? Então, três dicas de leitura para você, professor, para você que é curioso. Inteligências Múltiplas, do Thomas Armstrong, que ele usa, né, os conceitos do Howard Gardner. Ciências versus pseudociências, do Paulo Lee. E as 10 maiores descobertas da medicina. Joia? Um abraço, gente.